Olá, meus queridos! Como estamos em isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, para que nossas atividades não sejam interrompidas, estamos trabalhando em casa com o intuito de auxiliar vocês nos estudos. Então, vamos lá. Durante a nossa unidade 1, nós vimos os conteúdos programáticos foram os seguintes: materiais, suas propriedades e usos. Nós já vimos durante as nossas aulas propriedades da matéria, estados físicos da matéria, mudanças de estado físico da matéria, substâncias químicas, classificação e características gerais. Agora, para dar continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver misturas e classificação. Quais são os objetivos de aprendizagem do nosso estudo? Nós vamos conceituar misturas, vamos classificar as misturas e vamos compreender a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea. Mas, afinal, o que são misturas? Misturas é uma associação de duas ou mais substâncias diferentes. Quando eu falo associação, eu quero dizer junção, união de duas ou mais substâncias. As misturas podem ser sólida, ela pode ser líquida ou pode ser gasosa. E um exemplo, professora, de uma mistura sólida, nós temos como exemplo aí, o ouro. Um exemplo de uma mistura líquida. O exemplo de uma mistura líquida, nesse caso aqui, nós temos a água mais gasolina. E um exemplo de uma mistura gasosa. O nosso exemplo, nesse caso aqui, é o ar atmosférico. Continuando a nossa aula, as misturas elas podem ser classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos ver qual a diferença de uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é uma mistura que apresenta sempre as mesmas características em toda a sua extensão, ou seja, apresenta uma única fase. E o que é fase? Fase é cada porção que apresenta aspecto visual uniforme. Por exemplo, aqui nós temos um beck ou um copo, certo? Com água. Se eu adicionar um pouco de açúcar nesse copo com água e mexer um pouco, vocês vão observar que esse açúcar vai ficar dissolvido nessa água. Então, nós vamos ter, nessa imagem vocês vão poder observar que nós vamos ter água com açúcar. Porém, nós não conseguimos perceber que o açúcar encontra-se nessa imagem. Em virtude de não podermos perceber, essa aqui é uma mistura homogênea constituída de uma única fase. Por que uma única fase? Porque só temos uma única extensão. Não conseguimos ver mais de uma. E mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? É uma mistura que não apresenta as mesmas características em toda a sua extensão. Ou seja, ela apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, nós temos aqui um copo onde foi adicionado uma certa quantidade de água. Em seguida, adicionou-se um pouco de óleo. Vocês sabem que a água e o óleo não se misturam. Então, a gente consegue observar duas fases. Uma, duas. Então, a gente classifica essa mistura como a mistura heterogênea, porque a gente não tem uma única extensão.
Em relação às misturas heterogêneas, nós observamos que ela apresenta duas ou mais fases, certo? Então, aqui a gente tem um exemplozinho, onde, de acordo com a quantidade de fases, a mistura ela pode ser classificada como bifásica se ela tiver duas fases. Vocês estão observando aqui, duas fases, né? Uma que é essa água e outra esses sólidozinhos, como se fossem as aspirinas. Então, a gente teria aqui duas fases. Se ela tiver três fases, nesse caso, nessa segunda imagem, nós estamos observando três fases, né? Uma, duas, três fases. Ela é chamada de mistura trifásica. E quando a mistura ela apresenta quatro fases ou mais, ela é chamada de uma mistura polifásica. Nessa imagem, a gente está vendo quatro fases. Vocês devem estar contando aqui, ó. Uma, duas, três e quatro, que seriam essas bolinhas. Certo? Continuando, nós temos um resumo. Vamos lá. Vamos diferenciar uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Por essa imagem, nós conseguimos observar que mistura homogênea ela apresenta uma única fase, enquanto mistura heterogênea ela apresenta duas ou mais fases, ok? Observando isso, vamos agora colocar em prática tudo o que nós discutimos. É hora de exercitar. E vamos lá. Primeira questão. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e os seus componentes. Aqui a gente tem, né, o componente 1, o 2 e o 3. O que é que contém em cada beck desse? O número de fases em cada um é respectivamente, ou seja, nesta mesma ordem. No beck 1, nós temos óleo, água e gelo. Então, quantas fases nós temos nesse número 1? Vamos lá? Nós temos uma, que seria o óleo, certo? Esse óleo aqui. Ao 2, a água. E o 3, o gelo. Então, nós temos 3 fases. No beck 2, nós temos água gaseificada. Então, nós temos aqui a água, que seria uma fase. Temos esses gásinhos aqui, que é a água gasificada, então a gente teria duas fases, mas o gelo, então temos 3 fases também. No terceiro componente, nós temos a água salgada, temos o gelo, então temos 2 fases, o óleo, 3 fases, e o granito, 4 fases. Então, das alternativas, nós temos 3, 3 e 4. Portanto, é a letra B, a alternativa correta. Nessa segunda questão, a gente faz o seguinte. Adicionando-se excesso de água, você vai pegar um copo aí na sua casa e vai colocar uma certa quantidade de água, uma quantidade bem considerável. Em seguida, vai ser adicionado sal de cozinha, depois areia e, por último, açúcar. Depois você vai misturar. Depois que você misturar tudo, você vai obter um sistema o quê? Né? Aí a questão pergunta aqui. Ela diz que se é um sistema homogêneo, monofásico, homogêneo, bifásico, heterogêneo, monofásico, heterogêneo, bifásico ou heterogêneo, trifásico. Nós sabemos que a mistura de água com areia é uma mistura heterogênea. Então, a gente já teria um sistema heterogêneo. A água vai dissolver o sal de cozinha e o açúcar, porém não vai dissolver a areia. Mas nós vamos conseguir ver duas fases, a fase da água e vamos ver a fase da areia. Então, nesse caso, nós teremos um sistema heterogênico bifásico. Nesse caso, a letra D. Ok, meus queridos? Mais umas informações é o seguinte. Eu vou estar enviando atividades na nossa plataforma Classroom, onde vocês terão acesso com o link onde eu estarei enviando, né, pelo WhatsApp. E para que vocês consigam
revisar mais esse nosso assunto, vocês vão pegar o livro de vocês, o livro didático, e vocês vão poder revisar lá no capítulo 3, na página 47 até a página 55, certo? Então, boas atividades para vocês, até breve, tá bom? Beijos, tchau, tchau!